Olá, chegamos à sexta-feira e o seu jornal Boa Notícia já está no ar. Na edição de hoje vamos falar sobre os 8 anos do pontificado do Papa Francisco, uma caminhada que já tem muitos legados importantes para a humanidade. Vamos trazer também os últimos números da Covid-19 e falar sobre o aumento dos casos de ansiedade. E ainda, campanha da Fraternidade 2021. O secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela, falou com nossa equipe sobre os desafios deste ano. Viu só quanta informação? Então fique ligado porque o JBN já está no ar. As águas de março fechando o verão e amanhã começa uma nova estação. Depois do verão vem o outono. E quem vai falar um pouco do que esperar para os próximos dias é a Tiara Castilho. Olá, Tiara, conta pra gente como vai ser o outono esse ano. Olá, irmão Diego, uma excelente sexta-feira para todos nós. É isso mesmo, amanhã começa o outono e a nova estação chega exatamente neste sábado, dia 20 de março, às 6h38 da manhã, no horário de Brasília. Para cada região do Brasil tem uma expectativa com relação ao tempo. Para a região sul, no mês de abril, as frentes frias devem ser menos frequentes. A chuva vai ficar abaixo da média histórica em praticamente toda a região. Já as primeiras ondas de frio devem começar no fim do mês. Com relação à região sudeste, a expectativa é que no mês de abril, os volumes médios de chuva serão abaixos na região em comparação com os meses de verão. As chuvas serão menos frequentes nesse outono de 2021. No centro-oeste, a primeira quinzena do mês de abril vai começar com chuvas bem distribuídas entre Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, com volumes entre a média. Já em Mato Grosso do Sul, a chuva deve ser bem menos frequente. Na região Nordeste, olha só, a previsão também é de pouca chuva para o próximo mês em grande parte da região. No norte do país, algumas regiões, como o norte do Amazonas e Pará, em Rondônia e no Amapá, haverá mais chuva como de costume. Nas demais áreas da região, as chuvas devem ser mal distribuídas com volumes abaixo da média histórica. Irmão Diego, essas são as primeiras previsões para a chegada do outono e a gente percebe que a maioria das regiões aqui no Brasil, a chuva que deve cair será em menor quantidade. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tiara, pelas informações. Agora a gente fala sobre a campanha da Fraternidade 2021. Claro que por causa da pandemia, muitas atividades precisaram ser repensadas para levar a mensagem de forma segura e adequada aos fiéis. E a nossa equipe conversou com o secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela, sobre essas mudanças na campanha da Fraternidade diante da pandemia. Vamos acompanhar. A campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 nos convida a refletir sobre o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, e o lema Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Uma iniciativa que mobiliza diversos movimentos e setores da Igreja no Brasil, mas que precisou ser adaptada em decorrência da pandemia da Covid-19. Quando a campanha da Fraternidade de 2021 começou a ser construída, nós não tínhamos ainda a clareza da pandemia. Por isso, todo o material foi feito, produzido e impresso para ser realizado presencialmente. Esse ano, quando nós nos deparamos com a pandemia, nós vimos que sequer o lançamento da campanha era possível fazer de modo presencial. TV Pai Eterno estava pronta para
nos ajudar no lançamento da campanha. E, de repente, com menos de uma semana, CNBB e CONIC viram que era impossível fazer isso. O presidente do CONIC e eu tomamos a decisão, então, de fazer de modo virtual também. A campanha tem a finalidade de convidar comunidades de fé e pessoas de boa vontade para pensar, avaliar e identificar caminhos para a superação das polarizações e das violências que marcam o mundo atual. Ainda no contexto da pandemia, um desafio bem maior, tendo em vista as diversas paróquias que precisaram fechar suas portas em decorrência do agravamento da doença em todo o país. Primeiro grande ponto para trabalhar a campanha continua sendo a homilia. Segundo ponto, essa tradução feita para o mundo virtual. Uma outra maneira que eu encontrei nessas visitas virtuais aos regionais da CNBB são os missionários da fraternidade. Alguns lugares do Brasil em que as pessoas iam às casas e da porta da casa, a senhora me descreveu assim, a expressão dela, eu fiquei do pé da varanda e a família lá dentro da sala. E nós, então, fomos rezando, falando do tema, tudo muito adaptado. Mas, com certeza, o grande ganho foi o do mundo virtual. E mesmo de forma online, o texto base da campanha da fraternidade segue com o intuito de demonstrar que o diálogo é o nosso melhor testemunho, mostrando os passos de Jesus que nos ensina a seguir pelo caminho da unidade na diversidade. O tema ele vem sendo costurado com as últimas campanhas. Para que a violência seja superada, não há como fazê-lo a não ser no diálogo. Porque quem não entra em diálogo no mundo cada vez mais plural não consegue construir a paz, não consegue preservar a vida. Só apaga incêndio com combustível, só aumenta a violência. Então, o tema do diálogo é um tema crucial, bem escolhido para esse momento de mundo, não é só de Brasil. O Brasil é um caso especial no mundo, mas é um momento de mundo de fortíssima polarização, em que as minhas causas, as minhas crenças, tudo aquilo que eu vejo e sinto, é isso que vale. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim. É ainda por meio da campanha da fraternidade que projetos sociais em todo o país são apoiados financeiramente pelo Fundo Nacional de Solidariedade, mostrando que a Igreja está atenta aos irmãos que mais sofrem, principalmente agora diante das graves consequências causadas pelo coronavírus. A oferta que você faz no Domingo de Ramos, ela fica uma parte para o Fundo Diocesano, portanto, é a igreja local que administra, e uma parte que vem para a CNBB para atendimento de projetos que se encaixem naquilo que a gente chama de edital. Em 2019, nós distribuímos mais de 3 milhões de reais. Em 2020, nós não tivemos condições de fazer a coleta, porque foi aquele momento em que as igrejas fecharam e nem coleta nós tivemos. Como, todavia, recebemos de uma instituição alemã uma ajuda financeira para o fundo, para que o fundo não deixasse de acontecer, entraram 80 mil euros, que, traduzidos em real, nos permitiram atender um número grande de projetos, em média 15 mil reais para cada projeto, e a última partilha foi para o Acre, que viveu aquela situação de enchente, e Manaus, com toda essa situação da falta de oxigênio. Então, o dinheiro que você coloca no Domingo de Ramos na oferta, ele não, desculpe o modo de dizer, mas ele não some no ralo. O dinheiro não é nosso se não fosse todas essas condições, a consciência, né? E Deus que tudo vê, estaria aqui nos orientando. Agora, para 2021, a gestão do fundo é compartilhada, CNBB e CONIC. 3 da CNBB, 3 membros do CONIC e eu na presidência do fundo. Vamos nos reunir, assim que o CONIC indicar os seus 3 membros, e vamos discernir quais são os 3 grandes eixos que nós vamos atender.
Muito bem, informações da campanha da Fraternidade e agora nós vamos nos atualizar com as informações sobre a Covid-19. Vamos acompanhar aqui na tela esses dados atualizados do Ministério da Saúde até a data de ontem, 18 de março. Tivemos 86.932 novos casos de Covid-19 no Brasil. No acumulado, desde o início da pandemia, 11.780.820 casos. Mais um número triste e pesado de ler, né? O número de novas mortes em 24 horas, 2.724 pessoas que perderam a vida vítimas da Covid-19 nas últimas 24 horas. O total de mortes no acumulado da pandemia, 287.499. E agradecemos sempre a Deus o número de pessoas recuperadas dessa doença, 10.339.432 pessoas. E estudos têm mostrado que o Brasil lidera índices de ansiedade e depressão durante a pandemia. Por isso, o comentário de hoje é de uma psiquiatra que faz um alerta sobre o problema e orienta como tratar. Vamos acompanhar. Temos notado que desde o início da pandemia do Covid-19 houve uma desestabilização da saúde mental da população em geral. Tenho visto que pessoas que estavam estáveis dos seus quadros psiquiátricos voltam a desestabilizar e pessoas que nunca apresentaram um transtorno psiquiátrico antes passam a manifestar sintomas agora, principalmente no quesito ansiedade. Com certeza, a ansiedade é um dos transtornos mentais mais prevalentes nos dias de hoje, levando em consideração os graves estressores que temos lidado, como distanciamento social, desestabilização financeira, incertezas acerca do futuro, insegurança quanto à nossa própria saúde e a de quem amamos, e consequente medo do adoecimento e da morte. Vale lembrar que a ansiedade é uma característica biológica, portanto inerente a todo ser humano, e se manifesta em momentos de perigo real ou imaginário. Caracterizamos a ansiedade como patológica quando os sintomas passam a ser incapacitantes e a prejudicar o funcionamento do indivíduo. Geralmente estão presentes sintomas como angústia, aperto no peito, fadiga, irritabilidade, desatenção, preocupações excessivas, alteração do sono e do apetite. Quando alguém desenvolve crises de ansiedade, ele passa a apresentar não só os sintomas que eu já citei, mas também sintomas físicos, como taquicardia, falta de ar, sensação de morte, dor no peito, sudorese, tremores e medo. Para lidar melhor com a ansiedade nos tempos atuais, é importante ter uma rotina estabelecida, ou seja, manter os seus afazeres e obrigações de antes da pandemia, com horários regulares de acordar, dormir e trabalhar, movimentar-se, fazer atividade física regular mesmo que seja em casa, manter uma alimentação saudável, aceitar as limitações do momento sem uma autocobrança excessiva, e abrir mão das coisas que não são possíveis realizar no momento sem se martirizar demais. Exercício a positividade no sentido de tentar focar no lado bom das experiências, mesmo que não seja possível manter essa linha de pensamento a todo momento. Pratique meditação, ajuda a acalmar, alivia o estresse, melhora o sono. Selecione as informações que você irá absorver, escolha fontes seguras, não fique o tempo todo buscando por notícia e desconecte-se sempre que puder. Mantenha o contato com pessoas que te confortem, mesmo que seja virtual. Otimize a interação em casa, com seu companheiro, com seus filhos. Talvez agora você tenha tempo para dedicar-se mais a isso. E se mesmo com todas essas estratégias a ansiedade se tornar incontrolável, talvez seja o momento de procurar uma ajuda especializada com psiquiatra e psicólogo. Agora a gente faz uma pequena pausa e no próximo bloco a gente fala sobre a celebração de 8 anos de pontificado do Papa Francisco. Daqui a pouco, não saia daí. Oi para você que está aqui na Rede Pai Eterno. Amigo, sua porta traseira está aberta. Obrigado.
Estamos de volta com o seu jornal Boa Notícia. A gente sabe que temos vivido dias complicados, o que dificulta até encontrar boas notícias nos tempos em que estamos vivendo, mas estamos juntos com esse mesmo objetivo de comunicar o bem. Alguns países europeus retomaram a vacinação com doses da AstraZeneca. Vamos conferir estes e outros destaques no noticiário internacional. Pelo menos 8 países europeus vão retomar a vacinação contra a Covid-19 com doses da AstraZeneca. Entre eles França, Alemanha, Espanha e Itália. Representantes dos países europeus vieram a público nesta quinta-feira anunciar o reinício da aplicação de doses do imunizante após o Comitê de Segurança da Agência Europeia de Medicamentos ter afirmado que ele é seguro e eficaz. Apesar disso, a agência não descartou definitivamente que a vacina possa estar associada a alguns raros episódios de trombos sanguíneos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira que seu objetivo de aplicar 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 em seus primeiros 100 dias no cargo será cumprido nesta sexta-feira, muito antes da meta original. Biden havia dito inicialmente que este total fosse aplicado em 100 dias, mas este objetivo terá sido alcançado em menos de 60 dias. A Casa Branca ainda anunciou que os Estados Unidos planejam enviar milhões de doses da vacina contra a Covid-19 AstraZeneca para seus vizinhos México e Canadá. O Banco Interamericano de Desenvolvimento comunicou nesta quinta-feira que vai destinar 20 milhões de dólares de capital inicial para um fundo de desenvolvimento sustentável da Amazônia. A quantia equivale a 110 milhões de reais. O anúncio foi feito pelo presidente do BID, Maurício Claver Carone, durante a Assembleia Anual da instituição na Colômbia. Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, a América Latina foi a região mais castigada pelo desmatamento na última década, devido à expansão da agricultura e da pecuária, à construção de estradas, atividade de mineração e aos incêndios florestais. Especialistas têm dito e reafirmado diariamente sobre a eficácia do lockdown, que para tentar frear a pandemia do novo coronavírus é o melhor caminho para a prevenção, unido, claro, ao uso de máscara, álcool gel e distanciamento social. Quem fala mais sobre esse assunto hoje é o padre Wellington Silva. Padre. Olá para você que acompanha a programação da TV Pai Eterno e de um modo especial aqui no Jornal Boa Notícia. Minha gente, falar sobre lockdown é falar sobre uma medida que se faz necessária no atual momento em que o Brasil vive a maior pandemia desde o início da sua história. Se observarmos os comparativos com outros países que adotaram a mesma medida, há de fato uma redução drástica no número de mortes por conta do maior isolamento social diante daquilo que chamamos de lockdown. Isso aconteceu, por exemplo, na Itália, também na Inglaterra, e para compararmos isso com quem não fez lockdown, por exemplo, a Suécia teve problemas na economia, tanto quanto quem adotou o lockdown. Então, o termo utilizado principalmente para se defender uma abertura ou pelo menos uma flexibilização, a revelia da adoção do lockdown sob pretexto de cuidar das vidas é também cuidar da economia, a gente sabe que não cola mais. Existem argumentos científicos que nos conduzem à reflexão e já colocados em revistas de renome internacional, mostrando a eficácia do lockdown. É bom saber também que o lockdown é uma medida drástica tomada por um tempo determinado. Ou seja, nós não viveremos até o fim desse momento de pandemia em lockdown, mas é preciso fazê-lo uma vez que já estamos com sistemas colapsados na saúde em todo o nosso país. Se nós não cuidarmos mais de nós mesmos, se não houver empatia por parte dos entes que compõem a federação, e aí eu digo, estados, municípios, poder público e as pessoas do seu dia a dia, da sua família, da sua casa, de fato, medidas como o lockdown podem ser ineficazes contra o coronavírus. É preciso que haja uma consciência
e consciência é o que mais falta no momento atual do nosso Brasil. Forte abraço. Obrigado, Padre Wellington. Forte abraço. Já são 8 anos à frente da Igreja Católica e Papa Francisco vem trilhando um caminho em que prega a simplicidade, um carisma marcante e o objetivo de manter sempre uma igreja em saída. Vai e reconstrói a minha igreja. São Francisco de Assis estava em oração quando lhe pareceu ouvir uma voz que saía de um crucifixo detrás do altar, e ele interpretou como um chamado do próprio Deus. No dia 13 de março de 2013, este mesmo chamado ressoou para o cardeal Jorge Mário Bergoglio, um jesuíta que tem como base de sua formação o Concílio Vaticano II, um homem vindo de um chão periférico da América Latina, quebrando a tradição dos pontífices europeus. Para a Igreja, eu vejo o conjunto de reformas que ele está implementando, né? São reformas no modo missionário da Igreja. Então, uma igreja em saída, então, as reformas que ele implementa estão sempre na perspectiva da missionariedade da Igreja. E eu destaco, entre todas as reformas, o que ele está fazendo para a inclusão dos leigos e, principalmente, das mulheres nos órgãos de decisão da Igreja. Acho que, para a humanidade, ele representa a grande liderança para a paz e representa a grande liderança para a construção de um mundo mais solidário, de um mundo mais ético, tá? E de um mundo mais justo. A recente visita ao Iraque, o diálogo com a China, o início do processo de conciliação entre Cuba e Estados Unidos, os encontros históricos com líderes de outras religiões revelam o papel de um grande missionário, comunicador e diplomata que tem feito a diferença no mundo. Papa Francisco tem construído pontes entre o Ocidente e o Oriente, promovido a paz e a solidariedade entre os povos. Ele é um grande comunicador que vai além do aspecto midiático, propriamente dito, né? Porque, enfim, até diante das câmeras, nos discursos, não é que ele tenha uma excelente oratória, ele seja uma pessoa com gestos, assim, agradáveis para a câmera, ele é uma pessoa normal. Mas tudo que ele faz, os símbolos que ele escolhe, as palavras que ele escolhe, tudo isso tem muito significado. Especialmente nessa relação de uma igreja em saída, como ele tanto pede. O Santo Padre escolheu em sua eleição o nome de Francisco, uma referência a São Francisco de Assis e que diz muito sobre os legados que este sucessor de Pedro quer deixar para nós. De fato, o Francisco de Roma e o Francisco de Assis possuem muitos pontos em comum. A renovação eclesial e o cuidado especial com os pobres, apontando Jesus como centro para a promoção do diálogo e da fraternidade, são anseios destes dois homens de Deus. É um nome que eu acho que simboliza todo um ministério, todo um programa de governo, se a gente quiser usar um termo mais político, mas trazendo justamente essa força da pobreza, né, e do serviço aos pobres, que foi também uma das razões pelas quais ele assumiu esse nome. E quando você pega a encíclica Laudato Si, ela é a expressão, né, desse novo modo de pensar o mundo como casa comum. Esse termo é uma grande herança que o Papa Francisco vai nos deixar, né? O mundo não é um mundo para ser explorado e destruído, mas é um mundo que deve ser cuidado, porque é a nossa casa, é a casa de todos. Esse foi o Jornal Boa Notícia dessa sexta-feira. Um ótimo fim de semana para você e se cuide. Amanhã eu te espero para conferir o que foi destaque no jornal durante a semana. Até lá!